ele entra na genealogia de Jesus. Mas isso é um bate-papo para uma outra história, não para o nosso personagem. Vamos voltar para Jacó. Eu só quero sinalizar para os irmãos que Judá é o quarto filho, não é o primogênito, mas ele recebe essa bênção, esse cajado, porque na vida dele há uma grande redenção, uma grande transformação, um grande arrependimento de tudo que ele havia feito errado, inclusive na passagem de venda do seu irmão José para os midianitas, que foi jogar José lá na prisão, na casa de Potifar, que é uma outra história. Olha quantas coisas vão, e eu tenho que buscar para o principal, que é Jacó. Simão e Levi perderam essa bênção porque eles usaram as suas espadas. Jacó teve que fazer um acordo com os siquemitas. Que acordo foi esse? Um dos príncipes siquemitas estuprou uma de suas irmãs, chamada Diná. Mas aquele príncipe se apaixona por essa moça, se arrepende do que fez e leva seu pai, que era rei, a fazer um acordo com Jacó. E os irmãos, os 12 irmãos, aceitam esse pacto, aceitam esse acordo, mas Simão e Levi, aguardem isso, fazem a seguinte sugestão: agora eles pertencem ao nosso povo, eles precisam se circuncidar. Tiraram ao crepúsculo, ou nos dias de hoje a fimose, mas não tinha anestesia, não tinha nada. No terceiro dia, os homens cheios de dor, vai lá Simão e Levi traiçoeiramente, ardilosamente, e matam todos os homens daquela tribo. Por misericórdia de Deus, as tribos ao redor não vieram para cima de Jacó, do seu clã, mas ele teve que sair daquele lugar. Por conta desse episódio, Simão e Levi vivenciaram consequências dos seus atos, dos seus pecados, dos seus erros. Então, na marcha histórica, Rúben errou, perdeu a primogenitura. Simão e Levi erraram, perderam a primogenitura, chega ao quarto filho, Judá. Lembrando que Jesus é o leão da tribo de Judá. Falando um pouquinho de um bate-papo, só avançar, na genealogia, meus irmãos, de Jesus, não se escandalizem. Está lá a ex-prostituta Raabe, porque ela acabou se casando com um príncipe Israel. Deus transforma qualquer história. Viu, minha irmã Tatiana, minha irmã visitante? Não há pecado, não há história de vida que Deus não possa transformar. Viu, pastorzão? Raabe, Ruth ia chegar nela, Moabita, uma estrangeira. Deus não rejeita os nossos irmãos, né? Que não são mais estrangeiros, né? Nessa terra. A Moabita Ruth falou a célere palavra para a sua sogra Noemi. Aí que está o pulo do gato, meus irmãos, permitam essa fala, o pulo do gato. O seu povo, eu fico arrepiado, será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E Ruth casa-se com Boaz. Boaz, tipificando, eu fico arrepiado, apontando para Cristo, se torna um resgatador daquela vida que estava, me permito dizer assim, miserável mesmo, no sentido de ter perdido tudo. E elas estavam como se fosse hoje mendigando na rua, pedindo esmola na rua. E aí Boaz vê aquela moça, deixa cair mais umas coisinhas, e aí depois leiam lá o livro de Ruth, 3, 4 capítulos, uma história lindíssima. Vamos voltar para Jacó? Tudo bem até aí? É que vai linkando, né? E aí, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Estou só avançando. Ele era Jacó. Ele tem uma luta com Deus ou com o anjo de Deus. Eu não posso fechar porque o texto bíblico, o cânon não fecha. Há pistas que eu vou apontar aqui depois se ele lutou com Deus ou não. Mas lá à frente, quando ele luta com Deus, o anjo ou o próprio Deus vai dizer: então o homem orientou. Porque se for Deus, foi uma teofania, uma aparição de Deus ali e que teria lutado com ele. Se foi, eu não estou fechando, tá? Os irmãos estão entendendo até aí? Então, vai falar: sim, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Isso está em Gênesis 32, 28, para os berianos aí.
quiserem pesquisar e me ajudar. Podemos avançar? Tudo bem até aí? Todos estão aí comigo nessa marcha? Eu preciso que alguém me indique o horário, por gentileza. Tá? São 8h32, é só ir me dando aí. 32, perfeito. Jacó, para quem chegou depois, a transformação de um destino do irmão Áurea, é uma provocação que eu estou fazendo, e a primeira pergunta que eu fiz, acho que a irmã não estava aqui, e acho que a irmã também não, podemos transformar o nosso destino? É uma provocação, sim ou não? A maioria acreditou que sim, podemos transformar o nosso destino. Eu também, essa aí eu fecho questão. Eu acredito, tenho que acreditar, que podemos transformar o nosso destino em total dependência, submissão ao Criador, ao Senhor da vida. Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Não há quadro, vide Raabe, vide Ruth, vide minha, sua história. Deus transforma qualquer destino. Amém até aí? Isso é importante, além de bate-papo, conhecer um pouco mais sobre Jacó, ter esses conceitos enraizados em nosso coração, viu, irmão Jonatas? E aí, eu fui pesquisar Jacó, e eu já falei numa terça-feira. Às vezes a gente tem a impressão, viu, ô sogrão, Orlando, que Jacó não é tão comum. Na comunidade judaica, esse nome é comum, é um nome valorizado. Tanto é, e agora eu vou chamar a atenção, Jacó, Jacob, Jacob, Jacobi, Iago, Tiago, Jacques, Jaime, são derivações desse grande e importante nome Jacó. Tudo bem até aí? Quer que eu repita? Jacobi, Jacó, Iago, Jaime, Jacques. E aí eu fiz uma pesquisa aprofundada sobre o significado. Acho que nem todos estão conseguindo enxergar ali, né? Deixa eu tentar virar um pouquinho aqui, ver se melhora. Para alguns pesquisadores, pessoas muito sérias, e na nota de rodapé de uma Bíblia que eu consulto muito, estudo muito, aconselho os irmãos a terem a Bíblia de Jerusalém. Ela foi formada por um colegiado de padres, pastores protestantes, mas é uma Bíblia que tem muita substância, é uma Bíblia que tem estudos confiáveis, e eu a tenho como recurso para estudo. Mas também num livro que eu tirei lá de Schneier, Joseph Schneier, é um judeu, e ele fez pesquisa sobre o nome Jacob ou Jacó, que acabou com o tempo, a história, 4.000 anos atrás, e a narrativa bíblica pode ter perdido ali o real significado originário para os mesopotâmios, porque não era a cultura de Israel, mas para os mesopotâmios, talvez o significado fosse Iacobel. Não sei se é exatamente essa pronúncia, porque eu não domino o hebraico, o aramaico, mas pressuponho no português Iacobel. E o que seria Iacobel? Em vez de usurpador, enganador, Deus proteja. Deus protege. Irmãos, não são conceitos, não é para fecharmos, são possibilidades de estudo, ok? Não necessariamente é o meu pensamento, mas são possibilidades. O estudo, o Café com Bíblia é para isso. É para que os irmãos sintam um prazer pela palavra de Deus e façam o autoexame das Escrituras. Tudo bem até aí? Então, eu até acredito que para a narrativa bíblica, para o contexto histórico-cultural bíblico, Jacó é enganador, é agarrador, apanhador, suplantador do calcanhar, já que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho chamado Esaú. Tudo bem até aí, pacificado, para não saírem achando aqui que o pastor falou que o nome agora de Jacó, o significado é que Deus proteja. Talvez fosse o significado lá na Mesopotâmia, mais de 4.000 anos atrás, mas é uma possibilidade que nós temos que investigar e estudar, ok? Até aí, irmão Sérgio, está bem esclarecido esse ponto. Jacobel, que Deus proteja. Mas se for esse o sentido, o nosso personagem pode ganhar contornos
diferente do nosso imaginário. Porque muita coisa faz parte do nosso imaginário e não necessariamente faz parte do texto bíblico, ok? O prato de lentilhas é uma delas. Vamos chegar lá, não vou avançar no tempo. Com o passar do tempo, esse nome Jacobel, Deus protege, foi sendo abreviado e a língua ela não é morta, ela é viva. Hoje, antigamente nós falávamos voz me ser, hoje virou você, e no chat ou no WhatsApp a gente escreve só VC. Não é isso? Então, será que isso não aconteceu com o nome Jacobel? E em algum momento esse nome foi abreviado Jacob, calcanhar. Isaac, só para a gente acrescentar, que também investigaram o nome de Isaac, não é o nosso personagem hoje. Gente, eu estou falando muito rápido, tá tranquilo, tá dando para assimilar aí, tá agradável, não tá pesado, vamos lá. Podem falar a verdade, sincero, a gente tenta aprimorar para o próximo. Isaac, aí já ficou mais difícil para mim. Israel, que Deus ria, que Deus sorria. E aí com a abreviação, ou dentro da cultura judaica, ficou só Isaac. Isaac é ri-se. No original, se for verdade essa informação, essa investigação, é muito mais bonito, né? Israel, que Deus sorria. Seria esse o nome mesopotâmio desse patriarca chamado Isaac, pai de Jacó. Os patriarcas que marcaram a história pela sua, repito agora, humanidade, a sua falibilidade, os seus erros e acertos e os seus pecados. Mas em todos os patriarcas, há um encontro genuíno com Deus, uma transformação de vida, uma mudança de rumo, e é esse o ponto principal do nosso bate-papo hoje. Conhecer um pouquinho de Jacó, mas saber que Jacó, a transformação de um destino, na verdade sinaliza para você, minha irmã, meu irmão, que Deus é todo-poderoso, pode todas as coisas e transforma vidas ontem, hoje, sempre e fará eternamente. Amém? Zamil, estou ouvindo bem? Posso seguir? Tudo bem até aí? Tem muito conteúdo, não sei se eu vou chegar às polêmicas, mas vou correr delas, né? Ai, vamos lá. Jacó, transformação de... Jacó significa agarrou, já falei, agarra, suplantador, apanhador de calcanhar, e pode, lá na sua origem, significar também... Qual foi? Jacobel. Deus proteja ou Deus protege. Vamos avançar. O nome Jacó em hebraico é Yaakov. Yaakov. Vem do verbo hebraico akaf, tomar pelo calcanhar ou pisando os calcanhares. Fato é que ele, ao nascer, a narrativa bíblica, a palavra de Deus, as escrituras do Senhor, eu tenho insistido nisso, porque as escrituras são as escrituras do Senhor. E o que está ali, o que chegou até nós, é o que é importante, é o que Deus queria que chegasse até nós. Amém até aí? Vai apresentar nessa narrativa que ao nascer não é comum. Pressupõe que eles eram univitelinos, gêmeos bivitelinos, placentas diferentes. Eu nem sei de Gabriel e Lucas se eram univitelinos ou bivitelinos. Se são univitelinos, eles teriam que ser muito idênticos, muito parecidos, muito semelhantes. Não eram, né? Com as características que o texto bíblico apresenta. Mas, já que ele nasceu agarrado ali com a mãozinha no calcanhar, pressupõe, mas na Bíblia isso é extra-bíblico, isso é uma conjectura que eu estou fazendo, de que tenha sido ali univitelino, mas nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. Aí uma polêmica. Meus irmãos, irmão Vinícius, nossa irmã Tatiana lá, não gravei o nome da irmã visitante, para dar destaque, vocês estão aqui nos prestigiando. Gabriela. Suponhamos que esteja grávida, as irmãs estejam grávidas. Minha irmã colocaria o nome de, mesmo que fossem gêmeos, agarrado ao calcanhar, sabendo que dos significados desse nome fosse usurpador, enganador, fraudador, suplantador, colocaria esse nome? Fala no microfone, pastor, para ajudar. Chega para cá. Tem duas coisas. Café com Bíblia é isso, irmão, faz parte. Meu irmão colocou o nome do filho dele, Tiago. Aí um dia desse ele estava conversando comigo, né? E justamente a questão
porque Jacó também significa Tiago. Então, assim, se eu soubesse, eu teria colocado o nome do Tiago, que deu muito trabalho. Mas isso aí é outra história, Deus está mudando também do Tiago. Tá? Amém. Mas, irmãos, a questão, quando Jesus era bebê no ventre da Maria, quando ele foi na casa de Isabel, João Batista pulou de alegria, louvando, adorando a Deus por conta de Jesus no ventre da Maria, porque ele fica impressionado como pode Jacó, bebezinho, já tem aquele, quero sair primeiro, Deus vai me dar a cobertura, como pode? É uma questão fascinante. Eu sou psicólogo, eu falei assim, eu tenho que pesquisar melhor porque o bebê sabe o que estava querendo. Gente, gêmeos é questão de segundos, né? Um que sai primeiro, o outro, né? Segundos, é coisa muito rápida. Mas o que eu quero colocar, irmãos, é que os patriarcas, embora Rebeca, em oração, e esse texto a gente não vai poder abordar aqui, tivesse conversado com Deus, me permitam colocar assim em oração: Senhor, o que está acontecendo aqui no meu ventre? Esses meninos não param de lutar aqui dentro. Lembra dessa narrativa? Ela faz uma oração buscando entender. E ela recebe a resposta dessa oração. Ó, há 2 nações no seu ventre. Um será maior que o outro e tal. Mas mesmo sabendo dessa narrativa, o texto bíblico não fala isso. Se por conta disso deu algum entender ou foi sinalizador para que colocassem esse nome. Eu acredito que não. Mas está posto que o nome dele era Jacó, Jacobi, e o significado é enganador, traiçoeiro, com a possibilidade de ter aquele outro investigativo na sua origem Mesopotâmia, lembrando que eles viviam ali na região Mesopotâmia, de que Deus protege. Entenderam até aí? Tá claro? O pastor, jovem pastor aqui, novel pastor, não está fechando a questão. É para o povo de Deus pesquisar, fechar e chegar às suas conclusões. É assim um debate livre, o exame livre das Escrituras. Sim, podemos seguir? Você está dizendo que Jacó é pejorativo, né? Pejorativo, assim, do ponto de vista da origem da palavra. Agora, impressionante, o povo de Deus, existe um número significativo de Jacó. Perfeito. Exatamente isso. Eles valorizam, fala no microfone para sair na live, eles valorizam muito esse nome. E nós vamos entender por quê. Vamos tentar esclarecer um pouquinho por quê. Nossa diaconisa. Depende muito da gente, essa mudança, né? O Jabes, ou Jabez, eu não sei, ele era pejorativo esse nome porque causou dor na hora do parto, causou dor à mãe. E com isso, ele era, né? Todo mundo falava dele e tal. E ele orou e pediu a Deus que mudasse isso. E ele foi um dos maiores, né? Em relação a toda a família, os filhos dele e os irmãos dele por causa disso. Porque ele pediu a Deus. Então compete a cada um de nós, os pais nos devem sabedoria, de botar o nome certo dos filhos, compete a nós mudar essa história. Amém. Amém. Obrigado pela participação, nossa diaconisa. Mas vou além, viu, irmã? Não importa o seu nome. Não importa. Deus transforma. Jacó, a transformação de um destino é a provocação. Quer falar, pastor? Por favor, aqui para sair na live, fala forte no microfone, como sempre. Deus cumpre o seu propósito, mesmo diante de falhas humanas. Amém. Obrigado. Deus cumpre os seus propósitos, mesmo diante das falhas, dos erros, dos pecados. Não importa a sua história, mas importará, a partir do seu arrependimento, o que você fará da sua história. Amém? Posso seguir? Tudo bem até aí? Irmãos, eu talvez até avance um pouquinho aí. A gente faz a EBD aqui mesmo, só para avançar um pouquinho, tá? Professora, posso um pouquinho? Vamos lá. Então, já esclarecemos esse ponto do significado tradicional do nome Jacó, com a vertente lá de Jacobel. Guardem no coração isso aí e investiguem.
Tá aí, eu tentei pegar, mas a visão não é muito boa. Mas tá ali, Sara com Abraão, tá certo? A origem da família patriarcal, Sara com Abraão. Aí nasce Isaac, mas antes, o jeitinho do patriarca junto com a Sara, chama lá a serva Agar, nasce Ismael, mas isso é um outro bate-papo. Deus não é Deus de jeitinhos. Se Deus prometeu, aguarda firme a promessa, faça a sua parte, porque Deus cumprirá. Não no nosso tempo, no Cronos, mas no Kairos, que é o tempo de Deus. Amém? Não dê jeitinhos às promessas de Deus. Aguarde. Aí nasce posteriormente Isaac. Isaac se casa com Rebeca. E aí nasce Esaú e Jacó. E de Jacó vai vir aquela filharada, os 12. Amém até aí? Que bom que eles tinham muitos filhos. É uma forma de proteção também da antiguidade, tá? Mas quanto a Esaú, não pode passar despercebido. Eu vou tratar ainda um pouquinho da personalidade de Esaú, porque o texto bíblico fala, apresenta. Mas Esaú, eu vou adiantar. Jacó, mas Esaú, irmãos, ele que foi lá buscar o prato de lentilha, ele provocou o irmão, ele começou a negociar, tá? Ponto. Eu só não sei agora precisar se foi antes ou depois, mas acho que antes, ele casou-se com mulheres cananeias sem autorização dos pais. Tudo bem até aí? Jacó já foi cumprindo a determinação, a orientação da mãe, com autorização do pai, foi parar lá na terra da mãe, onde ele veio conhecer Raquel. E aí outra história linda, Raquel e Lia. Meu Deus, será que a gente chega lá? Tudo bem até aí? Só pontuei um pouquinho Esaú, que não é o nosso personagem, mas ele tem as suas marcas, ele tem as suas falas, e ele sinaliza pra gente hoje o que não devemos fazer. E ele marca, salvo engano, nós vamos ler o texto de Hebreus, que vai marcar isso. Podemos avançar? Então aí vem Jacó com Raquel, aí ele é enganado por Labão. Nós vamos pontuar isso. Labão coloca Lia, coitada dessa personagem. Meus irmãos, o que o pai Labão fez com Lia? A Lia não teve escolha. Naquela época, o pai mandava muito, o patriarca mandava muito, deve mandar hoje ainda, mas com sabedoria. Labão não tinha. E ele vai e engana o enganador. E coloca a Lia. Não vou falar em que empurra a Lia, porque a Lia não merece isso. Mas aí ele se casa com Lia, amanhece, descobre que é ela e depois vai negociar. Mas eu quero colocar uma coisa que ficou solta. Abraão acabou preferindo menos ou mais Isaac do que Ismael. Porque a lei da antiguidade até permitia que se mandasse embora o filho de uma serva, mas não nas condições que Abraão mandou. Voltando um pouquinho, pega comigo essa história. Como é que Abraão dispensa Ismael? Com uma vasilha de água no deserto. Obrigado. Era para morrer, irmãos. O patriarca errou, porque a legislação daquela época, da Mesopotâmia, permitia que o filho da serva fosse dispensado caso a esposa tivesse filho, que foi o caso de Sara tendo Isaac, mas deveria dispensá-lo com bens, com estrutura, com condições de continuar, de sobreviver à vida. Não é a lei bíblica, mas a lei daquele momento na Mesopotâmia. Mas fecha esse parênteses e vamos voltar agora. E aí ele se casa com Raquel, mas acaba tendo a noite com Lia, trabalha mais 7 anos, fazendo 14 anos, mas ele casa uma semana depois, ou logo depois, com Raquel, mas tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E o texto bíblico vai dizer que esses anos não foram pesados, dados ao amor que ele tinha por Raquel. Só que o amor que ele tinha por Raquel também se tornou um preferencialismo, uma rejeição por Lia, que não tinha culpa no cartório.
E a Lia vai colocar os nomes dos seus filhos nessa tentativa. Nós não vamos abordar isso. Cada nome dos filhos, Rúben, Simão, Levi, Judá, depois, salvo engano, Zebulon e Zacar, são os 6 filhos de Lia, com significados na esperança dela ser amada por esse patriarca chamado Jacó. E ela não é correspondida como Raquel era. Raquel estéril, Sara estéril, Rebeca estéril, só engravidaram com a intervenção de Deus, e eu falei isso aqui também. Só vai me falando do horário, mas eu vou só avançar um pouquinho, nem que seja 10 minutos. Então, se situaram aí, então vamos lá, ó. Vamos ver se aqui fica um pouquinho melhor, ó. A serva Bila, que apoiava Raquel, teve Dan e Naftali. Apoiava assim, assessorava Raquel. Teve Dan e Naftali. Raquel, José e Benjamim. E aí eu botei Efraim e Manassés, são os filhos de José que nascem no Egito. Lia teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Falei certinho. E Zilpa, que era serva, que assessorava, apoiava. Lia teve Gade e Azer. Meus irmãos, nessa família o preferencialismo veio Jacó por José. José, filho da sua amada Raquel. Os outros eram filhos. Não tiveram o tratamento que José teve. José recebeu aquela túnica linda, maravilhosa. Passou a ser objeto de ciúmes dos irmãos. E é uma outra história, uma outra pessoa.